Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Ângela Natel e vamos para a leitura da semana. Eu quero ler um trecho deste livro aqui, Túneis de Fogo, do Baltazar de Andrade, o Jesus da Shopee, que me deu este livro de presente. Ele é membro aqui do canal do Espaço das Deusas, que é a comunidade de membros do canal. Ele me deu de presente este livro quando eu o conheci pessoalmente, né? E é um livro de fantasia, tá? Eu vou ler aqui atrás para vocês terem uma ideia e depois eu vou ler um pequeno trecho para vocês mergulharem um pouquinho e terem um gostinho dessa obra muito deliciosa. Então, quando escapou do serviço de mineração e foi ajudar o pai em uma entrega importante, nós que não tinha ideia de que subir os aclives entre as cúpulas seria o menor dos seus problemas. Viver no complexo ao redor do Monte Respiro pode ser uma coisa maravilhosa, a menos que você more na cúpula cinza e coma pão de cogumelos toda manhã. Mas a explosão de um túnel de fogo responsável por manter as galerias superiores aquecidas estremece o frágil equilíbrio do complexo ao redor do Monte Respiro e um roubo sem precedentes é revelado. Várias pessoas são presas injustamente, entre elas a família de Noski. Agora ele terá de unir forças com uma aprendiz de algarofante para provar sua inocência, enquanto tenta não morrer nas mãos dos aterrorizantes homens invisíveis. Entre galerias imensas e túneis estreitos, mantenha-se atento para não acabar se perdendo na vastidão das cavernas. E eu quero ler um trecho que diz o seguinte, um trecho bem curtinho, só para você sentir a escrita do Baltazar, né, do Jesus da Shopee, que é bem gostosa. As celas da guarda-prima, por mais insalubres que fossem, tinham alguma iluminação, uma boa circulação de vento e espaço suficiente para os presos andarem em círculos. Por isso, Malak acreditava estar em alguma masmorra clandestina, relíquia de tempos antigos, quando havia escravos nas cavernas e o complexo do Monte Respiro não era separado por cúpulas. Ninguém veio lhe dar água ou comida. No mínimo, esperavam matá-lo por inanição. Sua prisão consistia em um buraco sem pontas ou janelas, uma cova profunda o suficiente para não deixar a luz entrar. As paredes eram lisas e polidas. Subir sem ajuda não era uma opção. Remexeu um dos dentes frouxos com a língua até soltá-lo de seu lugar, e então o cuspiu no chão. Com um pouco de esforço, tirou um dos sapatos e localizou o dente com o pé, segurando-o firme entre os dedos. Com paciência e determinação, começou a raspar o molar contra os grilhões em seus tornozelos. Aos poucos, um fino raio amarelo de luz escapava, revelando por baixo do esmalte uma pedra de enxofre. Malak tentou sorrir, mas seu rosto doía demais para isso. Desintegre! Disse, tentando ao máximo articular bem a palavra. O efeito nos grilhões foi instantâneo, transformando-os em poeira. As correntes das mãos seriam um caso à parte, devido a um revestimento grosso de antimônio. O pé que segurava o enxofre estava com uma queimadura feia. Ignorando a dor, apoiou-o na parede, seguido do outro, tensionando as pernas o máximo que podia. A intenção era utilizar suas algemas como sustentação, pendurando-se de ponta cabeça. Todos os seus ossos reclamaram. Aquela façanha era coisa para alguém muito mais jovem do que ele. A base que prendia as correntes tinha a camada de antimônio, porém estava longe demais para alcançar. Por isso raspou o dente na rocha lisa da parede, logo abaixo. Desintegre, falou, quase que se engasgando, mas nada aconteceu. A área escolhida não continha nenhum grão de minério que reagisse ao enxofre. Suas forças acabaram e ele deixou os pés caírem no chão. Era, era questão apenas de achar o ponto certo. Respirou fundo e repetiu a escalada invertida. Desintegre! Dessa vez, uma pequena área de rocha se desfez em pó. Ainda não era o suficiente. Por isso, continuou repetindo o procedimento. O único som era de seus pés pisando firmemente na parede. Desintegre!
E é um trecho curtíssimo aqui que eu queria mostrar para vocês, só para vocês perceberem que a descrição, a narrativa e a forma de escrita do Baltazar, faz com que a gente consiga imaginar na hora a cena, e mesmo que você não tenha nenhuma apresentação de personagens anterior, você consegue imaginar a cena acontecendo. Por isso eu peguei do meio do livro, para que você tenha noção da capacidade apurada do Baltazar de contar uma história, de fazer você imergir, assim, completamente na história e perceber as nuances e estar ali com o personagem. Então eu recomendo Túneis de Fogo, recomendo demais o material do Baltazar, siga o Jesus da Shopee, conheça o seu material, vale muito a pena. Eu vou colocar a descrição deste material aqui na descrição do vídeo, vai ter as referências bibliográficas. E eu agradeço a você, Baltazar, querido, Jesus da Shopee, por esse presente delicioso, por essa imaginação tão criativa e essa deliciosa narrativa. Boa semana para vocês, ótimas leituras e até a próxima.